A gente está muito feliz em recebê-los aqui nessa noite, visto que nós já temos a certeza daquilo que Deus vai fazer na vida de cada um aqui. Amém? Só de estar aqui nessa noite, com essas pessoas, você está, com certeza, no melhor lugar dessa cidade. Põe isso no seu coração. Não se deixe abalar pelas circunstâncias. A vida, muitas das vezes, ela é remota. Mas nós precisamos ser como uma criança. Jesus falou isso. E esses dias, analisando uma criança, o pai colocou ela em cima de um tablado muito alto, de uma caixa bem alta, uma caixa aproximadamente de 2 metros de altura. E o pai olhou para aquela criança bem pequena e disse para ela assim: filho, pode pular que o pai segura. E aí o filho chegou bem na beiradinha assim, ele olhou para baixo e olhou para o papai. Aí ele olhou assim para o ladinho, olhou para baixo de novo. E alguém pensou assim: ele não vai ter coragem. Ele não vai ter coragem de pular porque está muito alto. Aí ele tornou a olhar para baixo e sabe o que ele fez? Ele se jogou nos braços do seu pai. Ele se jogou sem medo de cair. Ele se jogou sem medo de dar errado. E às vezes tudo que a gente precisa, sabe o que é, queridos? É ser como uma criança que perdeu o medo de cair, sabe por quê? Porque tem fé no que o pai irá proporcionar a ela. E eu vou falar hoje com seu coração sobre isso. Use a fé. Tire o medo de dentro de você. Tire as limitações de dentro de você. Existem barreiras que não podem mais continuarem andando contigo. Existem muros que você e eu construímos. Isso, tem uns que nem tem tijolos nesse muro que não são culpa sua. Não foi você que criou o monte, entende? Foi a forma que você foi criado. Foi o ambiente que você foi criado. Foi a realidade cultural que você se pregou a ela. E isso foi moldando você de alguma forma. Inconscientemente ou até mesmo conscientemente. Hoje você carrega traumas que são tijolos. Hoje você carrega barreiras que são tijolos. Hoje você carrega limitações e até mesmo bloqueios que impedem você às vezes de viver o extraordinário, o fantástico, o incrível, de viver o além do natural que Deus tem para a sua vida pela sua palavra. Porque você carrega uma promessa de Deus. Eu preciso que você creia. Você que está aqui nessa noite, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem algo com a sua vida. Você não está aqui para perder tempo, não. Você não está aqui porque você já leu o jornal todo do dia. Você não está aqui porque você terminou de ler o livro, não. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus preparou esse dia para a gente estar conectado com Ele, para a gente viver algo maior nele, para a gente experimentar a presença e a glória dEle de uma maneira surreal e sobrenatural. Aleluia. E você que está em casa, eu quero dizer a mesma coisa para você também. Aleluia. Amém. Fala para quem está do seu lado, use a fé. Se você entender a necessidade que parte de nós de usarmos a fé, você vai descobrir que a vida da gente se torna outra vida. Você vai perceber que às vezes você não passou de nível, sabe por quê? É porque em algum lugar da sua jornada você parou ou deixou de usar a sua fé. E hoje eu vim aqui só para encorajar seu coração. Volte a usar a fé, igreja. Sabe aquela mulher de fé inabalável, aquele homem de fé inabalável, que nada parava ele, nada desanimava ela.
nada limitava, nada. Tinha dias maus, mas você passava dias maus, dando glória a Deus, cantando, sorrindo. E as pessoas não entendiam quem era você, as pessoas até diziam que você era meio que anormal, você era diferente. As pessoas até criticavam a sua forma de viver e de fazer, porque você era muito para cima. Você era muito para cima, e o tempo passou. Alguém falou que foi a pandemia que fez isso com você. Alguém falou isso, foi a Covid. Porque ela pegou Covid, ele também pegou Covid. Oi, deixa eu dizer para você, não foi nada disso que aconteceu. A verdade, sabe o que aconteceu? As lutas foram chegando, a jornada foi se tornando pesada, você parou de desfrutar o caminho, e algumas coisas foram acontecendo e sufocando a sua fé. Você acabou parando de usar a fé como você usava antes. Mas eu quero liberar uma palavra profética. Deus hoje vai levantar homens e mulheres de fé aqui. Homens e mulheres de fé que não se abalarão com qualquer coisa. Deus vai levantar uma geração que vai fazer diferença onde ela estiver, em nome de Jesus. E Deus está falando com você. Romanos 4, 17. Não tenha medo de se jogar nos braços do seu pai. Eu posso falar uma coisa? Ele não vai te deixar cair. Vai não. O pai não vai te deixar machucar. Ele não vai te deixar cair. Acredita nisso. Confia no pai. Confia nele. Confia nas mãos dele. Você está seguro. Quem tem Jesus tem um bom pai. E esse bom pai não deixa faltar nada para a gente. Quem tem Jesus tem um bom pai. Quem tem um bom pai tem provisão, gente. Quem tem um bom pai tem cura, tem vida, tem esperança. Romanos capítulo 4, versículo 17. Quantos acharam? Romanos 4 e 17. Eu vou ler na Almeida, tá? Na atualizada. Diz assim, olha. Como está escrito, tá? Abraão foi justificado pela fé. O texto fala da justificação pela fé. Eu vou ler esse versículo para a gente ganhar tempo. Ele fala assim, olha, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, ele creu em quem? Em Deus, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vou ler de novo, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos. Você consegue entender quem é esse Deus? Um Deus que vivifica os mortos. Agora olha para mim, olha para mim. Você já percebeu o quanto às vezes a gente se limita com os problemas? Você já percebeu o quanto às vezes a gente se paralisa por causa de questões ou de situações que nos acontecem no dia a dia? E por que a gente se paralisa? Eu quero ensinar isso aqui para você hoje. A gente se paralisa porque a gente foca muito no problema. E eu quero fazer um pedido para o seu coração nessa tarde, ou melhor, nessa noite de hoje. Você que está em casa, você que está aqui no templo, olha para mim. Para de focar no problema. Porque quanto mais focado no problema você está, maior ele fica. Na verdade, o problema, ele continua sendo o mesmo. Mas a forma que você alimenta esse problema faz com que ele fique grande na sua vida. Porque tudo que você alimenta cresce. Diga comigo, tudo que você alimenta cresce. Agora fala com você, diga seu nome, Denivaldo. Tudo que você alimenta cresce. Então para de alimentar o problema. Para de alimentar a doença. Para de alimentar a depressão. Para de alimentar a ansiedade. Para de alimentar o medo.
para de alimentar o bloqueio. Para de alimentar essa dor que está dentro de você, esse anseio, essa mágoa. Olha para mim, pastor, mas eu passei por uma realidade de decepções, pastor, que foram decepções atrás de decepções. Quando a gente é muito decepcionado, talvez você não saiba, mas isso acaba construindo na gente algo chamado angústia. Sabia disso? O que é a angústia? A angústia é uma dor, é um sentimento que dói mais que a tristeza. Porque a tristeza, ela vem e vai. A tristeza, ela vem, mas ela passa. Por quê? O choro, Salmo 30, versículo 4, fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã na nossa vida. Sabe o que o salmista estava dizendo? O salmista estava dizendo para nós o seguinte, que a tristeza, ela vem, mas ela vai. A tristeza, ela chega, mas ela não fica, ela não permanece. O problema é quando vem essa série de decepções, e você é decepcionado por amigos, você é decepcionado por filhos, você é decepcionado por marido, por esposa, você é decepcionado. Perceba-se uma coisa, perceba-se que as pessoas que mais são aptas para nos angustiar ou para nos entristecer de maneira mais profunda são aquelas que estão próximas de nós. Porque tem pessoas que se elas afligirem você ou decepcionarem você, há de concordar comigo que você não vai estar nem aí. Porque você consegue superar com facilidade. Mas quando é uma pessoa que está próxima de você, uma pessoa que você desenvolveu sentimento por ela, uma pessoa que você gosta dela, que você confia nela, uma pessoa que você depositou um pouco de esperança, confiança, você gerou um certo elo com essa pessoa, acaba sendo muito pior. E você precisa, em nome de Jesus, você precisa vencer a angústia. Sabe por quê? Deus não te deu uma vida para você viver todos os seus dias aqui na terra, ou parte deles, angustiado ou angustiada. Salmo 126 fala: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Oi. Use a fé para vencer a angústia. Use a fé para vencer a decepção. Use a fé para vencer o medo. Use a fé para vencer o pecado. Use a fé para vencer aquilo que está destruindo a sua saúde. Tem coisas que não fazem bem para você e nem para mim. E Deus fica triste quando Ele vê a gente envolvido com elas. Porque quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quando a gente vê um filho da gente fazendo aquilo que não é bom para eles, ou aquilo que nós não ensinamos para eles, como que nós pais ficamos? O sentimento que nós passamos a carregar é um sentimento de tristeza. Quem é pai aqui está comigo? Deus não é diferente. Deus também se entristece quando Ele fala com nós e a gente tema. Deus também se entristece quando Ele vê a gente destruindo a nossa saúde, o nosso corpo. Quando Ele vê a gente destruindo a nossa mente. Porque tem coisas que fazem bem para a gente, mas tem coisas que fazem mal. E a gente precisa mudar o que? A nossa mentalidade. Mude a sua mentalidade. Mude a sua forma de pensar. Renova o seu entendimento. Porque você é filho e filha de um Deus que dá vida aos mortos.
Um Deus que chama, escuta, nós lemos, Ele chama a existência das coisas que não são como se elas já. Que Deus é esse, gente? Que Deus é? Não existe Deus maior que Ele. Não existe Deus melhor que Ele. Não existe outro Deus que se equipara, que se compara. Não existe outro Deus que se aproxime dEle, porque Ele é Deus que pode todas as coisas na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Ele pode todas as coisas. Oi, Deus pode tudo, igreja. Deus pode tudo, amigo. Deus pode tudo, amiga. Agora olha para mim, quanto que Deus gastou para construir o mundo. É para mexer com a tua mente agora, com a tua forma de pensar. Quanto que Deus gastou para construir o mundo? Quanto que Deus gastou para construir o sol, a lua? Quanto Deus gastou para construir as estrelas e tudo que há nesse universo maravilhoso? Oi, entenda, Deus não gastou absolutamente ou simplesmente nada. Ele disse, e tudo se formou. Lembra de Gênesis capítulo 1? E disse Deus, haja e houve. E disse Deus, crie e criou. E disse Deus, forme e formou. E disse Deus, venha e veio, vá e vá, divida-se e dividiu-se. Deus é perfeito. Deus é poderoso. Deus não gastou nada para fazer. Ele simplesmente falou, porque há poder nas suas palavras. Ele falou e tudo se formou. Ele chamou a existência, o que nós lemos, das coisas que não são, como se elas já fossem. Use a sua fé, igreja. Use a sua fé, meu amigo. Use a sua fé, minha amiga. Entenda, a fé é o combustível na vida do cristão. É impossível chegar onde você deseja chegar se você não tiver fé. Eu vou repetir isso, é impossível você chegar onde você deseja chegar se você não levar com você o combustível chamado fé. Você acredita que Deus tem algo extraordinário para a sua vida, sim ou não? Só quem acredita no extraordinário de Deus. Só quem acredita em coisas maiores de Deus. Aleluia, tudo novo. Que bom que você acredita. E a minha palavra para o seu coração é: continue acreditando mesmo. Porque Deus tem coisas incríveis para nós, irmãos. Paulo fala que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O olho não é o de ninguém, o olho de ninguém viu. O ouvido de ninguém ainda ouviu. E não chegou no coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Vou ler 3 textos e te mostrar uma coisa relacionada à fé. Amém? Mateus capítulo 8. Vamos lá, filha. Mateus 8 e 24. Primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus capítulo 8. Diga: quem tem fé vai mais longe. Mateus capítulo 8, 24. Quantos acharam?
Diz assim o texto, olha, 8:24, eis que o mar se levantou uma tempestade. Os 3 textos que eu vou ler é o mesmo texto, porém, vistos numa ótica diferente. Uma, primeira, escrita e vista por Mateus. A segunda, escrita e vista por Marcos. E a terceira, escrita e vista por Lucas. Amém? Mas o texto é o mesmo, a embarcação é a mesma, a travessia é o mesmo, a tempestade é a mesma. Mas perceba-se um detalhe comigo aqui, olha. Perceba-se um detalhe. Mateus 8:24 vai dizer: eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, Jesus estava dormindo. Amém? Só dorme na tempestade quem aprendeu a usar a fé. Deixa eu te perguntar, quem é você na tempestade? Tem pessoas que na tempestade, Jesus, ela fica louquinha, enlouquece todo mundo, você já reparou? Use a fé, use a sua fé. A água estava entrando no barco e Jesus e os discípulos desesperados. Perceba-se, vem. 25, diz assim, olha, e os seus discípulos aproximando-se, olha lá, despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos, o barco vai afundar. E ele disse-lhes: por que temais, homens de pequena, diga pequena fé, diga homens de pequena fé. Amém. Marcos, vamos ver o que Marcos viu na tempestade. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Mateus observou Jesus chamando eles de homens de pequena fé. Mateus e Marcos. Marcos capítulo 4. Olha o que Marcos observou, o que Marcos percebeu. 37, 4, 37. Acharam? E levantou-se grande temporal de vento, e subiam-se as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Mais detalhista, né? Ele, além de ver dormindo, ele percebeu até onde ele estava dormindo. Ele estava dormindo sobre uma almofada. Continuando, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Mateus, diga comigo: pouca fé, pequena fé. E agora Marcos está dizendo: não tendes fé? Vocês não têm fé? Mas o que Lucas achou de tudo isso? O que Lucas escreveu sobre isso? Já que hoje a gente está falando sobre fé, sobre usar a fé. Lucas capítulo 8, vamos lá. Lucas 8. Eu estou lendo bem resumido, tá? Se vocês quiserem fazer a leitura completa na casa, aconselho o coração de vocês para que façam também, tá? Para vocês meditarem. Lucas 8, eu vou ler o 23. Lucas 8, capítulo de número 23. Diz assim, gente, olha. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, doutor Lucas escrevendo, o despertaram dizendo: Mestre, nós estamos em perigo ou perecendo.
E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e a água manda e lhe obedece? Eles ficaram tão impressionados com a maneira que Lucas aborda a situação. Lucas consegue ver um detalhe, né, que os outros não relataram. E agora os discípulos perguntam para Jesus. Eles começam a conversar entre eles, né, melhor dizendo, e perguntar: quem é esse? Quem é esse que está aqui com a gente, que ele manda até o mar, até a água lhe obedece? Se eu tivesse lá no barco, sabe o que eu diria? Esse é o Filho de Deus, que chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Esse é o Filho de Deus que vivifica os mortos. Esse é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, encarnado no meio de nós. Eu responderia muitas coisas naquele dia. Queridos, olha para mim. Mateus diz: homens de pouca fé. Marcos: não tens fé? E Lucas: onde está a vossa fé? Uma coisa que nós precisamos entender é que nós não somos melhores quanto seres humanos. Sabe por quê, queridos? Entenda isso aqui com muito carinho que eu vou falar com vocês, tá? Nós só não somos melhores ainda porque nós aprendemos, infelizmente, sabe por quê? A valorizar mais as coisas seculares do que as coisas de Deus. Está escrito que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, elas não são carnais, mas elas são muito poderosas em Deus. Você sabia que a fé é uma arma que Deus te deu? E a pergunta que eu vou fazer para você agora, talvez intrigante, simples demais, mas eu creio que é uma pergunta profunda. Por que que antes de ter, presta atenção, por que que antes de ter algo você dizia assim: olha, eu não tenho, mas eu vou ter? E você tinha tanta fé que você até conquistou. E a problemática, ela começa a ser construída aqui. Por quê? Porque antes de ter, a fé era algo extraordinário. Mas agora que você começou a ter, quando eu digo começou a ter, sabe por quê? É porque o céu não tem limite. O céu não tem limite. Você começou a ter, e sabe o que aconteceu? Quando você começou a ter, o que aconteceu? Você parou de usar a fé como você usava antes. E a minha pergunta é: por quê? Porque antes de ter, você dizia: eu voltei e alcançou. E agora que você tem, você já não faz uso mais da sua fé como você usava antes. Em algum lugar da nossa jornada, entenda, a gente começou a valorizar mais as coisas seculares do que as coisas de Deus. E eu quero encorajar você nessa noite, sabe? Para a gente voltar para essa posição de colocar Deus em primeiro plano na nossa vida. Um dos mandamentos do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas.
de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, é Deus em primeiro lugar. Olha para mim, olha para mim. Para de tirar Deus do primeiro lugar da sua vida. Eu não sei porque algumas pessoas, elas fizeram isso. E eu preciso entender que se Deus não for o primeiro lugar, se eu continuar colocando coisas, se eu continuar colocando pessoas, se eu continuar colocando ambientes no lugar que pertence a Deus em mim, eu vou começar a quebrar princípios. Deus não chamou a gente para quebrar princípios, porque quem quebra princípios, ele não vive a promessa de Deus na vida dele. Não quebre princípios, porque você está prestes a viver algo extraordinário de Deus na sua vida. E às vezes não aconteceu ainda, sabe por quê? É porque você está quebrando princípios que você sabe que não pode quebrar. Lembra da casa do oleiro? Quando o vaso não estava bom, o oleiro, olhava para ele, o vaso não estava bom, o que ele fazia? Ele quebrava e construía de novo. E todas as vezes, entenda isso, todas as vezes que o vaso não está bom, ele precisa passar pelo reprocesso. Diga comigo, reprocesso. Então ele precisa ser quebrado de novo para ele ser refeito. Porque a matéria-prima, o oleiro usa a mesma. Ele não joga a matéria-prima fora. Ele usa a mesma matéria-prima para fazer um vaso novo. Será que você está entendendo isso aqui? E quando nós, preste atenção, quando nós quebramos princípios, nós estamos falando para Deus que nós ainda não estamos prontos, que nós ainda não estamos aptos, que nós ainda não estamos adequados para receber aquilo que Ele quer colocar dentro de nós. O vaso, ele é feito para receber coisas, para guardar coisas. Ele é feito para ser usado. Você consegue entender isso? Então, quando nós quebramos princípios, sabe o que acontece? Quando nós quebramos princípio, Deus quebra o vaso. E aí a gente entra numa rotina, diga comigo, rotina de repetições. Porque se o vaso não está bom, tem que ser quebrado e refeito. Não está bom, quebra, refaz. Não está bom, quebra, refaz. Não está bom, quebra, refaz. Mas se está bom, não quebra. Se está bom, se não quebrou o princípio, o oleiro não quebra o vaso. Você consegue entender isso? Aí leva ele para onde? Para o forno. Ali no forno, ele é aquecido. Ele recebe uma temperatura elevada. Sabe para quê que ele recebe uma temperatura elevada? Para ele se tornar mais rígido, para ele ficar sólido. Ele perde aquela estrutura, sabe? Aquela estrutura frouxa, aquela estrutura, sabe? Aquela estrutura remosa. Ele deixa aquela estrutura agora, com o calor do forno, ele se torna um vaso rígido. Ele ganha uma estrutura sólida. Depois do forno, ele vai ser o quê? Ele vai ser pintado, ele vai ser detalhado, ele vai ser finalizado. E depois de finalizado, sabe o que vai ser? Ele vai ser usado. Existe, olha para mim, existe uma finalidade de Deus para a sua vida. Mas deixa eu ser luz para a tua vida. A gente tem que cansar de repetições. A gente tem que cansar de repetir processos. Porque senão a gente vai sempre, sabe, a gente vai sempre se colocar numa condição de não estar pronto ainda. E quando a gente não está pronto ainda, Ele tem que nos Esteja pronto, querido.
Use a sua fé. Use a sua fé. A última palavra é a que sai da boca de Deus. A última palavra não é a que saiu da boca do seu vizinho, da boca do seu chefe, da boca do seu sogro, da sua sogra. A última palavra não foi a que saiu da boca do incrédulo que infelizmente trabalha com você ou que lida em algumas realidades com... Não, a última palavra que vai prevalecer na sua vida é a que saiu da boca de Deus. Pastor, mas o exame falou que tá assim. Tá, o exame falou. Mas Deus tem poder para mudar resultados de exames. Use a sua fé para ser curado, querido. Use a sua fé para ser curado. Use a sua fé para ser livre. Use a sua fé para prosperar. Use a sua fé para ter uma família bem-sucedida, uma família transformada. Olha para mim, use a sua fé para ter paz. Em nome de Jesus Cristo. Em algum lugar da jornada, a gente começou a valorizar mais as coisas seculares do que as coisas de Deus. Em algum momento a gente passou a pensar que o banco onde você recebe pagamento vale mais que a igreja. A gente precisa voltar a valorizar as coisas de Deus e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Achamos que o comércio da nossa cidade vale mais que um culto. Em algum momento a gente passou a achar que o trabalho vale mais que a igreja. Achamos que as nossas conquistas valem mais do que os nossos relacionamentos. Achamos que o conforto de nossas casas é mais importante, mais caloroso e gostoso do que a igreja. A gente vai para o shopping sorrindo e muitas das vezes vem para o culto chorando. A gente vai para as reuniões de família, meu Deus, com tanta felicidade. A gente vai com tanto contentamento. Mas quando a gente sai para vir ao culto, muitas das vezes a gente sai como se o culto fosse um peso para a nossa vida. Eu quero dizer para você nessa noite, o culto é bênção, a igreja é bênção. A gente não consegue viver longe disso aqui, porque isso aqui é de Deus e nós precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome de Jesus de Nazaré. A gente se depara com pessoas que vão aos passeios felizes e alegres e vêm aos cultos tristes. Oi, lá fora tratamos pessoas com sorrisos, abraços, apertos de mãos e beijos, mas temos resistência em sermos assim com os nossos irmãos em Cristo. Porque em algum lugar a gente entendeu que as coisas seculares elas são mais importantes do que as coisas de Deus. Mas hoje eu quero declarar que Deus vai desconstruir isso dentro de nós. Nós vamos devolver para Deus o lugar de honra que é dele, para a glória dele e para a honra dele, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tratamos a igreja de qualquer jeito. E quando o ímpio chega nela, sabe o que ele fala? Uau, que lugar incrível. Que lugar lindo essa igreja. Que lugar espetacular. Valorizamos as rodas de conversa com amigos. E às vezes gastamos horas e mais horas batendo papinhos. Isso não é bom? É bom. Isso não é edificante? É muito bom. O problema sabe qual é? É quando os papinhos com os amigos duram horas. E quando Deus quer falar para a gente não tem tempo para ouvir. A gente ouve todo mundo, a gente ouve os colegas e os amigos.
E às vezes ouvir a Deus se torna cansativo demais. Não é o caso da gente aqui. Que aqui todo mundo é apaixonado com a palavra de Deus. Mas existem lugares que a palavra já perdeu esse lugar de maior relevância e tempo. Você consegue entender isso? E a palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Agora lembra dos 3 textos que a gente leu? Mateus disse pouca fé. Marcos, não tens fé? E Lucas disse, onde está a vossa fé? Agora olha para mim, se a fé tem um tamanho, porque o que nós estamos vendo aqui, cada um relacionou a fé de uma maneira. Agora a pergunta que eu tenho para ti é, se a fé tem um tamanho, qual é o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da minha fé? Porque Mateus disse, a fé de vocês é pouca. Jesus fala lá com eles, né? A fé de vocês é pouca. Em Marcos, Jesus disse, não tens? E em Lucas, onde está? Se a fé tem um tamanho, onde está o tamanho da nossa, ou qual é o tamanho, ou qual seria o tamanho da nossa fé? Aí sabe o que eu descobri, irmãos? Hebreus 12, 3, filha, põe para mim aí, senão me falha a memória. Hebreus capítulo 2, 12. Romanos 12. É isso mesmo. Romanos 12, 3. Aleluia. Porque alguém disse assim, fulano tem a fé maior do que a de Beltrano. Fulano foi curado porque tem fé e o outro não tem. O outro ali prosperou porque, sabe, ele tem uma fé melhor ou maior do que a do outro. Eu te perguntaria, será? Porque sabe o que a Bíblia fala? Que Deus deu para nós uma mesma medida de fé. Deus nos deu uma mesma medida de fé. Está aqui. Por quê? Olha lá. Porque pela graça que me é dada, eu digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu. Deus deu para nós uma mesma medida de fé. Mas por quê? Nesse e nesse não. Por que essa e essa não? Aqui se construiu a grande problemática da questão. Eu tenho fé para orar para qualquer pessoa que está doente aqui. Eu creio que ela pode ser curada. Eu tenho fé para orar para qualquer pessoa aqui que estiver na situação que tiver. E eu creio que algo poderoso de Deus acontece na vida dessa pessoa. Agora você precisa ter a mesma medida de fé. Porque Deus nos deu essa medida de fé igual. Não é que o pastor tem mais fé do que o doente. Não. O doente pode ter a mesma fé que o pastor. Não é que o doente que não foi curado, ele tem menos fé do que o outro doente que foi curado. Não. Nós temos uma mesma medida de fé. Você sabe aonde que está a grande problemática da coisa? Preste atenção. Se a fé não tem tamanho, aonde se construiu a problemática toda da questão, pastor? A grande problemática está em usar
ou não usar a fé. É só isso. Use a fé. Use a fé para curar e para ser curado. Use a fé para abrir porta para o outro, mas para abrir as portas da sua vida também. Use a fé para que o seu casamento seja um casamento incrível, fantástico. Use a fé para ir mais longe. Use a fé para vencer as demandas e as batalhas espirituais que se levantam todo dia contra a sua vida e contra a sua casa. Use a fé contra a inveja lá no seu trabalho. Use a fé contra os principados e as potestades. Para finalizar, ninguém consegue resistir um homem e uma mulher de fé. Fala para quem está do seu lado, use a fé. A fé é o combustível na vida do cristão. Use a sua fé, crente. Use a sua fé, igreja. Use a fé. Porque olha para mim, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus que chamou Pedro para andar sobre as águas, agora está dizendo para Pedro, acabou a fé? Não, a fé não acabou. É que para descer do barco, lembra quando Pedro andou sobre as águas? Para descer do barco, Pedro teve fé. Mas quando Pedro tirou os olhos do Cristo, o que aconteceu? O que aconteceu? Pedro afundou. É tudo uma questão de usar fé. Não existe Deus te dar e depois Deus tirar, Deus colocar e depois Deus tomar. Não, a fé está dentro de você, a fé está em você, a fé mora com você, a fé habita em você. A problemática é que você parou de usar a fé e Deus te trouxe aqui hoje para eu te dizer, você que está em casa, use a sua fé. Use a sua fé. Você vai ter filhos abençoados. Você vai ter vida extraordinária. Você vai romper limites. Você vai quebrar cadeias. Você vai além. Use a fé. Use a fé. Use a fé. Nada segura. E ninguém segura um homem de fé. Nada para uma mulher de fé. Nada para um homem de fé. Nada. Use a fé. Quero orar com você. Fica sobre os seus pés. Diga, eu tenho fé. Diga, eu tenho fé. E eu vou usar a minha fé. Fala o seu nome, Denivaldo. Use a sua fé. Diga, você tem fé. De novo, você tem fé. Diga, a fé mora com você. Está dentro de você. Diga, a fé te cura, te sara, te limpa, te restaura. A fé te molda. A fé te limpa. A fé te transforma. A fé te faz chegar onde você não chegou. A fé te prospera. A fé, ela te levanta. Diga, a fé te levanta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos com fé em nome do Senhor. E ore comigo agora. Ore comigo declarando o seu milagre. Ore comigo declarando nessa noite a salvação da tua família. Ore comigo agora declarando nesta noite a transformação da vida do seu filho, da sua filha. Ore comigo nessa noite com fé, para que Deus entre onde você não conseguiu entrar com a força do seu
braço, com a força do braço você não conseguiu, mas com a fé você vai vencer, com a fé você vai conseguir, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos reunidos na tua presença, oramos nessa noite a tua palavra, declaramos, ó Deus, sobre esse tempo da nossa vida, que vai ser um tempo de rompimento pela fé, vai ser um tempo de mudança pela fé, vai ser um tempo de libertação pela fé, vai ser um tempo, meu Pai, de quebrar muralhas pela fé, vai ser um tempo de portas abertas pela fé, vai ser um tempo, Deus, de avivamento pela fé, vai ser um tempo de transbordo pela fé, de prosperidade, de direcionamento, vai ser um tempo de paz pela fé, de vida pela fé, um tempo, meu Pai, onde a nossa casa será alcançada pela fé. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor, fortaleça a nossa fé, renova a nossa fé, nos ensina, Deus, de verdade, a colocar essa fé em prática, a colocar essa fé em ação. Tira a dúvida, tira, Deus, o medo, tira, Deus, em nome de Jesus Cristo, tira o fardo, a tristeza, tira nessa noite, Pai amado, Pai querido, tira, Deus, bloqueios, muralhas, quebra o arco, destrói a lança, ajuda esse homem, essa mulher, ajuda o trabalhador, ajuda esse marido, essa esposa, esse pai, essa mãe, esse filho, esse patrão, empreendedor, esse trabalhador, ajuda o desempregado, ajuda, meu Pai, essa moça, esse rapaz que está passando por conflitos existenciais, ajuda os nossos jovens, ó Deus, quebra, Senhor, todas as cadeias da maldição, cura nessa noite os doentes. Eu oro pelos enfermos, eu oro, Deus, pelos enfermos nessa noite, aqueles que estão, ó Deus, sofrendo ataques na sua mente, nas suas emoções, visita agora pela fé, repreende o mioma, o cisto, arranca agora o tumor, o câncer, arranca o caroço agora, arranca dor nas pernas, dor na coluna, arranca dor nas juntas, ó Pai, fibromialgia, arranca agora essa doença, cura, meu Pai, essa doença, arranca esse mal agora pela raiz, toda doença espiritual, toda doença emocional, toda doença física, cai agora por terra, toda demanda do inferno contra a tua vida, eu repreendo e anulo, eu lanço por terra agora, eu oro em seu favor nessa noite, eu estou juntando a minha fé com a sua, tudo novo, vamos unir a nossa fé, vamos unir a nossa fé, você que está em casa, une a sua fé com a da gente, e viva o novo, viva o extraordinário, receba o milagre, receba a cura, vida, receba a paz, receba a restauração, restituição, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas, existem portas se abrindo, existem agora vidas sendo alcançadas, existem realidades sendo mudadas e transformadas para a glória do Deus da glória. Receba agora a bênção, o toque, receba agora, receba o milagre, a bênção e a vitória. Seja tocado, meu irmão, seja tocado, minha irmã, seja tocado, seja envolvido, renovado. Você que chegou aqui desanimado, triste, você que chegou aqui preocupado, eu oro agora em teu favor e eu declaro que está sendo arrancado agora essa preocupação, está sendo arrancado agora esse mal pela raiz, está sendo arrancado agora essa aflição, esse medo, esse desespero, está sendo arrancado agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.